A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez ao nosso Senhor Jesus o Cristo pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mais uma vez aqui conosco em mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo por trazer cada um de vocês a mais uma live, e vocês que estão conosco aqui e vocês que vão chegar ainda. Muitíssima gratidão, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho a explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada, nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus, o Cristo, e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que sempre houveram sorteios? Nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco nos versículos 24 a 26. Levítico, capítulo 16, com foco nos versículos 8 ao 10, e 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações. Além das realizadas durante todas as nossas lives, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários o seu nome e que você é membro das 100 ovelhas e diga qual número de 1 a 100 você faz parte. Qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. E lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico.
igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem na Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em nossos canais, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo através da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a você proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leiam e meditem nos livros de Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Leiam e meditem na Bíblia Sagrada, nos livros sobre a necessidade de você ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30 a 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco na descrição da live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima da minha cabeça. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E muita atenção também, todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor em nome do Senhor Deus,
para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos dar início então ao sorteio dos livros que serão ministrados, lembrando a todos vocês que para continuar recebendo orações, basta se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, e estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então agora estarmos iniciando as orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E que haja os poderes cá no fogo do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, sendo derramado agora sobre nossas vidas. Haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, queimando e destruindo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E que haja o poder do Espírito Santo de verdade seja derramado sobre cada uma vida aqui presente, fiel à palavra do nosso Senhor Deus e à igreja dele, @as_sem ovelhas, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_sem ovelhas. Eu peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Agora estarei apresentando as minhas mãos para darmos início ao sorteio, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, eu peço ao Senhor... Senhor Deus, eu peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live for compartilhada. E que haja os poderes cá no fogo do Espírito Santo de verdade, sendo derramado agora sobre o alto de nossas cabeças, até a planta dos nossos pés, queimando, destruindo e prendendo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal, que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Vamos estar dando início, então, ao primeiro livro sorteado, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é o livro, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada,
que é o livro de Oséias, que possui 14 capítulos. Livro de Oséias, que possui 14 capítulos, lembrando a todos vocês que é uma meditação para todos nós. Livro de Oséias, que possui 14 capítulos. Livro de Oséias, Oséias, capítulo, glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Livro de Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 10 é uma meditação para todos nós. Lembrando também a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, estarei lendo somente 7 versículos, mas você que estará meditando no livro, no capítulo das Escrituras Sagradas, devem ler o capítulo todo, para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, para a sua presença, aonde quer que você esteja lendo e meditando no livro das Escrituras Sagradas do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Oséias, capítulo 10, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Israel é vide luxuriante que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria, como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 10 do livro de Oséias está escrito assim: Israel semeou malícia e cegará destruição. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a um novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só dessas 7 afirmações foram anuladas ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. São 7 as afirmações. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber a palavra da Bíblia Sagrada na sua casa, sua moradia, por outra pessoa. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradias para estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. São 7 as afirmações. Prove na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária. E receba 200 milhões de reais em dinheiro. Vamos estar dando início, então, aos sorteios dos rebanhos. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus ou Cristo. E receba de segunda a segunda uma palavra, um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, escolhida pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua vida. Vamos ao primeiro livro sorteado, par. Estaremos iniciando nos rebanhos pares.
rebanho par de número... Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Rebanho par de número 24 e rebanho 74 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de glórias e aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 169 ao 172, para quem escolheu ser parte do rebanho par 24 do rebanho 74 do capítulo 119. Salmos capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 23 do rebanho 73, Salmos capítulo 120. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho par de número 8 e rebanho 58, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 64, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8 do rebanho 58, Salmos capítulo 64 para a sua meditação. Salmos capítulo 65, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7 do rebanho 57, Salmos capítulo 65 para a sua meditação. Agora vamos iniciar as 12 ministrações somente no livro de Salmos. E todos vocês que desejam receber mais uma palavra revelada para o seu coração, meditem somente no seu pensamento um número de 1 a 12 para no final dessa live estarem recebendo mais um capítulo, agora somente do livro de Salmos, que será uma meditação e uma revelação do Espírito Santo de verdade para o coração de todos vocês. Para você que meditou no número de 1 a 12, tá? Somente no seu pensamento. E o primeiro capítulo do livro de Salmos a ser ministrado é o capítulo de número 49. Salmos capítulo 49. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 49, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração será pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa, porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 49 do livro de Salmos está escrito assim: a vaidade do homem. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Voltamos aqui ao sorteio de mais um rebanho par. Rebanho par sorteado é o rebanho par de número 44 e rebanho 94, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de livro 38, que é o livro de Zacarias. Vamos ver então qual vai ser o capítulo escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. 14 capítulos que possui o livro de Zacarias. Perdão. Não, tem um negócio aqui. O fio caiu. Glórias, aleluias. Livro de Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2. Para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 e do rebanho 94, o livro de Zacarias, capítulo 2, para a sua meditação. Zacarias, capítulo 3. Para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e do rebanho 93, o livro de Zacarias, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número... Glórias e aleluias.
Rebanho par de número 2 e rebanho 52 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 59, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52, Salmos, capítulo 59. Salmos, capítulo 60, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51, Salmos, capítulo 60, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolham somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 49 ao 56. 49 ao 56 do capítulo 119. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 119, do versículo 49 até o 7º versículo, está escrito assim: Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 18 e rebanho 68, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Salmos capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18 do rebanho 68, Salmos capítulo 120. Salmos capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17 do rebanho 67, Salmos capítulo 121, para a sua meditação. Voltamos aqui a mais um sorteio de mais um rebanho par, no qual o próximo sorteado é o rebanho par de número 26 e rebanho 76, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. O escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o livro de Salmos, capítulo 69, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26 do rebanho 76, Salmos capítulo 69, para a sua meditação. Salmos capítulo 70, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25 e do rebanho 75, Salmos capítulo 70, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações somente do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 106. Salmos capítulo 106 é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão
das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 106 do livro de Salmos está escrito assim: a graça de Deus e a ingratidão de Israel. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoados, agora irei apresentar para vocês uma mensagem muito importante do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prestem bastante atenção. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Amém. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas. Tá bom? Para você estar voltando, anotando todos os livros e capítulos e conferindo, meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando também que aquele que deseja ofertar ou dizimar nesta obra do Senhor Deus para conosco, ou através desse QR Code aqui acima da nossa cabeça, que é o nosso sacerdote e apóstolo, que está autorizado espiritualmente, fisicamente, para receber suas ofertas e os seus dízimos, ou através do QR Code, né? Ou através da descrição na live, tá bom? Ou no vídeo fixado no perfil. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Vamos estar continuando aqui o sorteio dos rebanhos de números pares. E o próximo rebanho par sorteado é o rebanho par de número 22 e rebanho de número 72. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias e aleluias. E o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus é o livro de Salmos, capítulo 141, para a meditação de quem escolheu ser parte do rebanho par 22 e do rebanho 72, Salmos, capítulo 141. Salmos, capítulo 142, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71, Salmos, capítulo 142, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 14 e rebanho de número 64,
estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Salmos capítulo 10, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 14 do rebanho 64, Salmos capítulo 10 para sua meditação. Salmos capítulo 11, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 13 do rebanho 63, Salmos capítulo 11 para sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, aonde o próximo capítulo é escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre, é o capítulo de número 85. Salmos capítulo 85 é a nossa próxima ministração. Glórias e aleluias. Salmos capítulo 85, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 85 do livro de Salmos está escrito assim: pede-se o perdão de Deus. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 6 e rebanho de número 56. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro 60, 1 Pedro. 5 capítulos possui o livro de 1 Pedro. E o capítulo sorteado aqui, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, é o livro de 1 Pedro, capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 6 e do rebanho 56, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 5 e do rebanho 55, 1 Pedro, capítulo 5. Para a sua meditação. É 5 mesmo. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 38 e rebanho 88, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 23, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 38 do rebanho 88, Salmos capítulo 23, para a sua meditação. Salmos capítulo 24, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 37 do rebanho 87, Salmos capítulo 24, para a sua meditação. Voltamos às 12 ministrações aqui do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus é o capítulo 119, mas do versículo 17 ao 24. Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. No capítulo 119, do versículo 117 até o 7º versículo, está escrito assim: Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos.
Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Glórias, aleluias. Vamos a mais um rebanho par sorteado. E o próximo rebanho par é o rebanho par de número 28 e rebanho 78. Que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 58, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 28 do rebanho 78, Salmos, capítulo 58, para meditação. Salmos, capítulo 59, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 27 do rebanho 77, Salmos, capítulo 59, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, gratidão pela presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir e de compartilhar também, porque todos vocês que são seguidores, vocês que são ofertantes, vocês que são dizimistas e inscritos e seguidores em nossa igreja virtual, em todas as redes sociais, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, recebem orações além dessas realizadas durante toda a nossa live, também após essa live, todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E rebanho par sorteado, rebanho 12, rebanho 62, escolha o número de 1 a 100 e receba, você também, um livro e um capítulo para a sua meditação, todos os dias, de segunda a sexta, aqui na nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Rebanho par sorteado, 12,62, Salmos, capítulo 82, para a sua meditação. Salmos, capítulo 83, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 11 do rebanho 61, Salmos, capítulo 83. Lembrando a todos vocês que nós estamos ao vivo, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, até as 21 horas e 7 minutos. E sábados e domingo serão reprises nesse mesmo horário. Serão sorteados as lives de segunda a sexta, duas delas para serem reprisadas, ou seja, passar novamente sábado e domingo, 12 minutos antes das 8 horas da noite, para você estar levando a palavra do nosso Senhor Deus, continuar levando a palavra do nosso Senhor Deus para o seu lar, seu trabalho, seu ambiente, ao qual você estiver, e onde você levar a palavra do Senhor Deus, todos os males serão dispersados. E você vai levar a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, aonde quer que você estiver colocando essa live para rodar, para estar ministrando a palavra do nosso Senhor Deus e também através de orações. Aqui. Vamos a mais uma ministração do livro de Salmos, das 12 ministrações que serão feitas durante toda a nossa live. E o próximo capítulo sorteado é o capítulo de número 111. Salmos, capítulo 111, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta o seu povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 111 do livro de Salmos está escrito assim: as obras magníficas de Deus. Louvado seja e agradecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora, abençoados, irei apresentar mais uma mensagem
para todos vocês, agora da minha filha, que também é filha do meu marido, que é o apóstolo e sacerdote desse ministério, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Prestem bastante atenção, anotem os livros e os capítulos para vocês estarem conferindo e meditando nas Escrituras Sagradas. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Tá dado o recado, muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando a todos vocês que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui, no @ aquele azinho com um círculo em volta, as tracinho deitado 100 ovelhas, @ sem ovelhas, para você estar ouvindo novamente, anotando todos os livros, pausando e meditando nas Escrituras Sagradas. Quem quiser ofertar, através desse QR Code aqui acima da minha cabeça, ou através do vídeo fixado no perfil ou na descrição dessa live, tá bom? Para mais honra e mais glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo, recebendo todos os dias um livro e um capítulo para a sua meditação. Rebanho par sorteado, rebanho 34 e rebanho 84,
que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, aqui escolhida pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 134, para quem escolheu ser parte do rebanho par 34 e do rebanho 84. Salmos capítulo 134 para a sua meditação. Salmos capítulo 135, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 33 e do rebanho 83. Salmos capítulo 135 para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par sorteado é o rebanho par de número 46 e rebanho 96 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 35, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46 do rebanho 96. Salmos capítulo 35 para a sua meditação. Salmos capítulo 36, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 do rebanho 95. Salmos capítulo 36 para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. E o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 66. Salmos capítulo 66 é a nossa próxima ministração. Glórias e aleluias. Salmos capítulo 66. Agora vamos a mais uma ministração de mais uma oração. Lembrando a todos vocês que as nossas orações, elas são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos, também todas elas são numeradas. Oração de número 5. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Grandioso Senhor dos senhores e Rei dos reis, eu peço que haja em qualquer uma dessas ovelhas que estão ligadas conosco em um só Espírito, nessa ministração da sua santa palavra, a libertação delas de toda amarração do mal, e que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado agora sobre todos os umbrais de portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, queimando, destruindo todo o mal e toda a obra do mal em cada uma vida de cada uma ovelha aqui presente nessa live, ovelha do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nosso verdadeiro pastor. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos vocês. Salmos capítulo 66, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti, salmodiai o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 66 do livro de Salmos está escrito assim: ofertas de gratidão. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 50 e rebanho 100, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 57, para quem escolheu ser parte do rebanho par 50 e do rebanho 100. Salmos capítulo 57. Salmos capítulo 58, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 49 do rebanho 99. Salmos capítulo 58, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 40 e rebanho de número 90, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso no livro de
Glórias e aleluias. Salmos capítulo 80. Para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90, Salmos capítulo 80. Salmos capítulo 81, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 39 do rebanho 89, Salmos capítulo 81, para sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, é o capítulo 119, do versículo 81 ao 88. Louvado seja, agradecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 119, do versículo 81 até o 7º versículo, está escrito assim: Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmurecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 32 e rebanho 82. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 119, mas somente no versículo 65 ao 72, de quem escolheu ser parte do rebanho par, 32 e rebanho 82. Salmos capítulo 122, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 31 e do rebanho 81. Salmos capítulo 122, para sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 36 e rebanho 86. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Salmos capítulo 65, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 36 e do rebanho 86. Salmos capítulo 65, para sua meditação. Salmos capítulo 66, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 35 e do rebanho 85. Salmos capítulo 66, para sua meditação. Agora vamos a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, onde você deve meditar num número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos. Salmos capítulo 81 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 81. Está escrito assim, do versículo 1 ao 7. Cantai-lhe de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei do recôndito do trovão. Eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 81 do livro de Salmos está escrito assim: exortação a louvor e obediência. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 20 e rebanho de número 60, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de
Salmos capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 20 do rebanho 60. Salmos capítulo 2, para a sua meditação. Salmos capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 19 do rebanho 69. Salmos capítulo 3, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 4 e rebanho de número 54, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 119, mas somente o versículo 89 ao 80 ao 96. 89 ao 96 do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 e do rebanho 54. Salmos capítulo 124, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 13 do rebanho 53. Salmos capítulo 124, para a sua meditação. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos. Salmos capítulo 79 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 79, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornámo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui nesse capítulo 79 do livro de Salmos está escrito assim: o povo pede castigo contra os inimigos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho par 42 e rebanho 92 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todos, sempre. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92. Livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias também, capítulo 1 e único, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para meditação tanto dos rebanhos pares quanto dos ímpares. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 30 e o rebanho de número 80, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Salmos capítulo 7, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80, Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 29 do rebanho 79, Salmos capítulo 8, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento e no final receba um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos capítulo 115 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 115, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim. Um momento. Perdão. Salmos capítulo 115, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai
da garganta. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 115 do livro de Salmos, está escrito assim: honras somente a Deus. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 10, rebanho de número 60, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60, Salmos capítulo 5 para a sua meditação. Salmos capítulo 6, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9 do rebanho 59, Salmos capítulo 6 para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 48 e rebanho 98, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 124, para quem escolheu ser parte do rebanho par 48 e do rebanho 98, Salmos capítulo 124 para a sua meditação. Salmos capítulo 125, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 47 do rebanho 97, Salmos capítulo 125 para a sua meditação. Agora vamos à 12ª e última ministração das 12 ministrações ministradas aqui em toda a nossa live. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento e receba um capítulo para a sua meditação no final dessa live. Capítulo 28 é a nossa 12ª e última ministração aqui dessa live, das 12 ministrações do livro de Salmos. Salmos capítulo 28, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 28 do livro de Salmos está escrito assim: súplica e ações de graças. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao último rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 16 e rebanho 66, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 12, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16 do rebanho 66. Salmos capítulo 12 para a sua meditação. Salmos capítulo 13, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15 do rebanho 65. Salmos capítulo 13 para a sua meditação. Agora vamos as 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu pedi que todos vocês meditem somente no seu pensamento, um número de 1 a 12, para agora, no final dessa live, estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Será uma palavra revelada, escolhida pelo Espírito Santo de verdade, para a sua vida. Lembrando que o livro de Oséias, o primeiro livro sorteado, livro de Oséias, capítulo 10, é uma meditação para todos nós. Oséias, capítulo 10, dentre os 66 livros sorteados da Bíblia Sagrada, é uma meditação para todos. Oséias, capítulo 10. Para quem pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 2, Salmos, capítulo 49, é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 1, Salmos
119, do versículo 49 ao 56 do capítulo 119. Para quem pensou no número 1. Para quem pensou no número 10, Salmos capítulo 106 é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 12, Salmos capítulo 85 é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 11, Salmos capítulo 119, do versículo 17 ao 24, versículo 17 ao 24 do capítulo 119, para quem pensou no número 11, é a sua meditação. Para quem pensou no número 7, Salmos capítulo 111 é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 4, Salmos capítulo 66 é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 3, Salmos capítulo 119, do versículo 81 ao 88 do capítulo 119, para quem escolheu o número, pensou, para quem pensou no número 3. Para quem pensou no número 8, Salmos capítulo 81 é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 8, Salmos capítulo 81 é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 6, Salmos capítulo 79 é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 9, Salmos capítulo 115 é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 5, Salmos capítulo 28 é a palavra revelada para a sua meditação. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora, uma oração para todos vocês que desejam. Você que quer reconhecer o Senhor Jesus ou Cristo como o seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito. Escrevam aí abaixo nos comentários. Eu escrevo o seu nome. Confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, e alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e depois de joelhos, com a Bíblia Sagrada aberta na sua frente, no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, faça a leitura em voz alta, que está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda em voz alta, continue essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E muitíssimo amém. E na próxima live, façam novamente confessam novamente o seu nome, confesso o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor, reconheço Ele como o único Senhor e Salvador da minha vida, de corpo, alma e espírito, em minha vida. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 10. Todo aquele que me confessar diante do homem, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Todo aquele que me negar diante do homem, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, faça a sua oração em público, aqui conosco. E qualquer dúvida, entre em contato conosco através do privado, do @as_sem ovelhas.
Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito, membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e canais, e também de interagir com nossas 12 igrejas virtuais. Seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente comentando, escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana diretamente de cima do monte, e também de você ter a flexibilidade nos horários, desde manhã, de tarde, de noite e de madrugada, para buscar ao Senhor Jesus, o Cristo, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27 e João, capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E de cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentira ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, entre em contato conosco através do privado, no @as_sem-ovelhas, de uma de nossas redes sociais, e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias, tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de empregos e trabalho, as oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso, desde que preguem 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda, está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês que estão conosco até aqui, vocês que estão conosco desde o início, vocês que chegaram depois, lembrando a todos vocês que nós estamos aqui todos os dias de segunda a sexta, ao vivo, 12 minutos antes das 8 horas da noite, e sábados e domingo com reprises das nossas lives que são sorteadas durante a semana, 2 lives para estarem sendo reprisadas no sábado e no domingo no mesmo horário, 12 minutos antes das 8 horas da noite até as 9 horas e 7 minutos. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Não se esqueça de curtir a nossa live, de dar o seu joinha, de se inscrever ou de nos seguir, pois todos os seguidores, todos os inscritos, todos os ofertantes e dizimistas estarão recebendo orações após essa live todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte, também pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, estejam com todos nós. Até a próxima live. Muitíssimo amém. Muitíssima gratidão a todos.